Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 24 de outubro de 2025. E nesse horário das 5h25, 5h30, a gente estuda, né, essa obra, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Tá? O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós estamos estudando, hoje vamos começar a estudar o capítulo 14, Dois Médiuns. É um dos capítulos mais importantes que tem aqui no Ok, 14. livro dos Médiuns, né? Tomando aqui meu chazinho de alecrim. É bom. Ah, ele acalma. Vou botar isso aí. Então, vamos iniciar a nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né? Tem dado a todos nós de estarmos aqui estudando, analisando, refletindo, corrigindo com base naquilo que a gente vem aprendendo, né? A nossa conduta, para que a gente possa, né, conquistar uma situação melhor, para que a gente possa realmente ajudar aqueles nossos irmãos que estão mais necessitados. São muitos os irmãos necessitados. Tem sempre rogando ao Pai que abençoe, proteja todos eles. E graças a Deus. Graças a Deus. Oh, Vamos agora começar o nosso estudo. Como eu falei, é o Livro dos Médiuns, tá? Essa publicação de Allan Kardec. E eu aqui aprendendo a botar o livro na posição certa, que legal. Vamos lá. É parte segunda, capítulo 14, Dois Médiuns. Essa questão é uma questão que demanda uma boa reflexão mesmo, tá? Então a gente vai devagarzinho nessa questão. Aqui nós vamos falar de médios de efeitos físicos, pessoas elétricas, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores, médios pneumatógrafos, né? E tem muito mais tipos de médios por aí. Questão 159 de O Livro dos Médiuns. Kardec escreve assim: todo aquele, quer dizer, qualquer pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Quer dizer, é um sensitivo. Toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio, sensitivo. Essa faculdade é inerente ao homem, é natural do homem. Não constitui, portanto, um privilégio. Né? Ah, o médio é especial. Não, a gente até sabe que tem os probleminhas aí. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos nós, são mais ou mais menos ou menos. médios. Então, todos nós somos mais ou menos médios. Todavia, aí lá vem ela, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É a tal da mediunidade dinâmica. Aquele que demonstra
essa mediunidade por sinais fortes, né? Por sinais fortes. É o psicógrafo, o psicofônico, o vidente, né? Que eles chamam de mediunidade ostensiva. Então, o que o Kardec está dizendo aqui? Nós vamos estudar, vamos tratar apenas daquelas pessoas que têm mediunidade ostensiva. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos estudar o fenômeno nessas pessoas que têm a mediunidade ostensiva, que todo mundo é médio, de certa forma. Todo mundo sente alguma coisa ou já sentiu. Então, nós vamos tratar das pessoas que têm a sua mediunidade ostensiva. Aí ele continua. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todo mundo. Não, e nem poderia, porque somos individualidades, cada um tem o seu modo de ser. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta. Então, existem, né, vários graus de sensibilidade entre os homens. Então, cada um tem. Às vezes são dois psicógrafos, mas cada um sente de uma forma. Às vezes você tem três psicofônicos, mas cada um sente de uma forma. Você nunca vai poder dizer que a produção do fenômeno com um psicógrafo é exatamente igual como ocorre nos outros. Tá? Então, ele diz aqui, geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta, ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades, as ordens, né? São tantas as variedades quanto são as espécies de manifestações. As principais são as dos médios de efeitos físicos, a dos médios sensitivos ou impressionáveis. Opa, reparou aqui? As principais são as dos médios de efeitos físicos. A dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos coloradores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos, tá? Porque esse nome, psicografia, isso veio depois. Kardec chamava de médios escreventes, tá? Então, a gente tem muita coisa para a gente ver aqui. Ô, Rose, Oi. poderia esclarecer essa diferença entre médium sensitivo ou impressionáveis? Todos nós somos sensitivos, porque sentimos alguma coisa. Mas aí eu vou lá, eu vou avançar aqui um pouquinho, que a de médios vai vir aqui, ó. Deixa eu lá, médios audientes. Aqui, ó, questão 164. É que nós vamos estudar depois. Médios sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis, sendo assim a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com o qual precisa não seja confundido, porquanto pessoas há que não têm nervos delicados e que se sentem mais ou menos o feito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras muito irritáveis absolutamente não os pressentem. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito, que está ao lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo, não sei o quê, a aproximação de tal ou tal pessoa.
torna-se, com relação aos espíritos verdadeiros, sensitivo. É um sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável, como que um cheiro de impureza. Então, é aquela pessoa sensitiva que deixa impressionar. Um espírito se aproxima dela, ela sente uma tremura, ela sente a pele arrepiar, entendeu? É isso, ela se Sim. impressionar. Ela não vê, mas ela sente Ela pode a até ver, presença. mas o básico é que ela sente a presença. Ela sente a presença, tá? Então, vamos lá. Então, como ele disse aqui, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E é por esse fato médio. Então, todo mundo é médio. Todo mundo é médio. Essa faculdade, a mediunidade, ela faz parte de todo mundo. Todos temos algum rudimento dela. Mas, como ele falou, ele vai tratar daquelas pessoas ou daqueles em que a faculdade é ostensiva. E aqui ele diz aqui, todavia, usualmente, assim, quer dizer, eu só vou chamar de médio, os espíritos só chamam de médio, os que se qualificam são aqueles onde a mediunidade é bem caracterizada. Aí aqui tem o detalhe, esse detalhe que eu quero que vocês se atentem. E se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que essa faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada nos ostensivos, tá? E se traduz, quer dizer, se apresenta por efeitos patentes, indiscutíveis, de certa intensidade, por isso que é ostensivo, mas para que isso aconteça, vai depender de uma organização mais ou menos sensitiva. Aí eu vou pedir a vocês para. Vamos voltar um pouquinho. Deixa essa página marcada aqui, na 159. Vamos dar uma olhada no item 100 de O Livro dos Médiuns, na 26ª pergunta. Item 100, Livro dos Médiuns, 26ª pergunta. Que o item 100 é aquele que tem pergunta número 1, 2, 3, 4. Aí você vai procurar até a 26ª. É a 26. Item 6, item 100, pergunta 26. Está na parte 2ª, capítulo 6º, das manifestações visuais. Acho que todo mundo já achou a pergunta 26, né? Item 100, no item 100 você procura a pergunta 26. Na pergunta 26, a pergunta 26 diz assim: de que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Eu estou aqui, estudando com vocês. De repente, um espírito se apresenta na minha frente e eu vejo. Eu estou no estado de vigília. Mas eu estou vendo um espírito aqui, ao meu lado. E ele perguntou: de que depende para o homem? Quer dizer, o que o homem tem que dá a ele capacidade de ver espíritos em estado de vigília? Porque nem todo mundo vê, mas alguns conseguem ver. Aí eles respondem assim, os amigos espirituais: depende da organização física. Novamente isso aparecendo. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente, se ele ver é o vidente, para se combinar com o do espírito. Então, o vidente tem um fluido que melhor se combina com o do espírito, que está se apresentando. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Então, aquele que vê o espírito, ele tem uma aptidão.
e o espírito vai combinar o fluido dele com o fluido dessa pessoa encarnada, e aí ele vai ser visto por aquela pessoa. Mas para que isso aconteça, essa pessoa tem que ter uma aptidão especial. Porque se não tiver, o espírito não vai conseguir ser visto por ela. Então, guarde isso aí. Essa pessoa tem que ter uma aptidão. Vamos voltar lá para 150. Vamos agora. Eu vou agora pegar aqui. Eu não pedi para vocês que você me. Eu já O falei Rose, quando diz uma aptidão física, é uma uma aptidão capacidade. orgânica. Uma capacidade orgânica. E a gente vai descobrir, vai chegar lá. Eu não pedi para vocês pegarem isso, apesar de eu já ter falado várias vezes, que é bem complicado. É o livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas, deixa eu ver aqui, ele está lá. Você vai ver no livro Obras Póstumas, vai ser na, deixa eu ver aqui, a primeira parte. Na primeira parte, vai estar lá manifestação dos espíritos. Não precisa pegar, não, porque é complicado achar. No parágrafo 6º dos médios, item 34, diz assim: o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir, quer dizer, os fenômenos espíritas só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emite o médio e o espírito. Lembra lá na questão 100 que ele falou assim, ó? Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito? Isso está na questão 100. E ele aqui, no Obras Póstumas, ele falou: o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritos, que só se podem produzir esses fenômenos pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. Está em acordo com a questão do Livro dos Médiuns, item 100. Aí ele continua. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelo dos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Guarda isso. Aptidão, princípio, organismo. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. A predisposição mediúnica independe do sexo, da idade e do temperamento. Há médios em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a mais avançada. Aí, só para fechar isso aí, eu vou lá na Revista Espírita de maio de 1859. Revista Espírita de maio de 1859. Desculpe, maio não, fevereiro de 1859. Revista Espírita de fevereiro de 1859. Está escrito assim, é um pedacinho, mas está escrito assim, no terceiro parágrafo. O dom da mediunidade, Revista Espírita, fevereiro de 1859, terceiro parágrafo. O dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas e nas quais parece que o físico tem uma grande parte nisso. Olha aqui. O dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas e nas quais parece que o físico tem uma grande parte. Isso está na Revista Espírita, é o primeiro artigo de fevereiro de 1859, que é, o título é Escolhos dos Médios. Terceiro parágrafo fala isso. Agora, para a gente entender essa questão do organismo, para a gente entender essa questão das aptidões,
desse princípio, eu trouxe aqui. Esse texto é fruto de várias pesquisas, tá, gente? De várias obras que nós já lemos. Vamos lá. Vou compartilhar o texto aqui com vocês. Vocês estão vendo? Só dá um retorno. Sim, estamos sim. Desenvolvimento da faculdade mediúnica. Faculdade mediúnica, tá? É mediunidade. O Espiritismo explica que a mediunidade é uma faculdade orgânica e natural, que depende das disposições do corpo físico e do perispírito. Ele fala o tempo todo de fluido perispirítico, para se manifestar. No livro, é aquilo que eu falei de obras póstumas, quem quiser anotar, está aqui, ó. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, primeira parte, Manifestações dos Espíritos, parágrafo 6, dos médios, item 34, aparece a frase. Aparece, o texto é maior, mas aqui, né, ele diz assim, eu vou pegar a frase toda. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelos dois espíritos. Aí vem a sair. Esse pedaço que eu extraí daqui. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Eu peguei esse pedaço. Depende da faculdade mediúnica, portanto, do organismo, e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. A faculdade mediúnica depende do organismo. Vamos buscar entender isso aí. A faculdade mediúnica depende do organismo. Fundamento orgânico. Eu vou deixar aqui para a frase ficar aparecendo. A capacidade mediúnica está ligada ao corpo físico do médium, especificamente ao perispírito. O laço fluídico que une o espírito ao corpo. Estamos encarnados. É o tal cordão de prata que os espiritualistas chamam, né? Então, nós estamos ligados ao nosso perispírito por um laço fluídico que une o espírito ao corpo. Durante a comunicação mediúnica, o perispírito se expande, facilitando a percepção do plano espiritual. Isso é o fundamento orgânico. Condições físicas. O tipo e a intensidade da mediunidade variam de pessoa para pessoa, conforme suas predisposições orgânicas. Por exemplo, o sistema nervoso do médium é ajustado para permitir o contato com os desencarnados. Quando isso acontece? Antes de nós reencarnarmos. Antes de nós reencarnarmos. Então, quando o espírito está para reencarnar, ele tem o seu perispírito. Então, durante a gestação, esse espírito começa a se ligar ao corpo físico através do seu perispírito, o laço fluídico que une o espírito ao corpo. Nesse momento, o sistema nervoso do médium, que está onde? No seu corpo físico, é ajustado para permitir o contato com os desencarnados. Independência da moral. Embora dependa do organismo, a mediunidade em si não determina a moralidade do indivíduo. É uma faculdade natural, com uma visão ou audição, que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo da intenção e do desenvolvimento moral do médium. Vou voltar na questão 100.
É, 100 e pergunta 26. Item 100, pergunta 26. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos estar de vigília? Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessidade de aptidão na pessoa que deseja ver-se. Então, ele vai dizer aqui que nós vamos as condições físicas. É feito um trabalho no nosso sistema nervoso para permitir o contato com os desencarnados. Aí agora aqui, quando ele disse lá a frasezinha lá em cima, o restante da frase, e pode ser desenvolvida quando existe o princípio. Opa, vamos entender isso. Princípio mediúnico. A faculdade mediúnica existe em todas as pessoas, como nós vimos na questão 159, em graus variados. Mas para se manifestar de forma ostensiva ou ser desenvolvida, é necessário um princípio ou predisposição no indivíduo. Então, ele precisa aqui, ó, disso aqui, ó, que o seu sistema nervoso tenha sido ajustado para permitir o contato com os desencarnados. Então, ele diz aqui, desenvolvimento. Quando esse princípio existe, a mediunidade pode ser trabalhada, disciplinada, aprimorada por meio do estudo sério, da reforma íntima, da prece e da prática em centros espíritas. Esse desenvolvimento é, na verdade, uma educação da faculdade. Não pode ser adquirida. Se o princípio mediúnico não existe de forma a permitir uma manifestação ostensiva, a faculdade não pode ser criada artificialmente. Nesses casos, a pessoa pode ser mais sensitiva ou intuitiva, mas não manifestará uma mediunidade clara e comunicativa. Em resumo, a mediunidade é um fenômeno natural que depende das características orgânicas do indivíduo. Volto lá em cima. Se o sistema nervoso do reencarnante não tiver sido ajustado para permitir o contato com os desencarnados, ele não vai ver ninguém. Ele não terá essa mediunidade ostensiva. Se a predisposição existe, a faculdade pode ser educada e aprimorada, mas não pode ser criada do zero. O desenvolvimento mediúnico responsável existe estudo, moralidade e prática, para que a pessoa se torne um intermediário seguro e útil. Aí eu volto lá à Revista Espírita de fevereiro de 1859. O dom da mediunidade depende de causas ainda perfeitamente conhecidas, e nas quais parece que o físico tem uma grande parte. Então, meus amigos, quando esse sistema nervoso é ajustado, e normalmente o é para aqueles irmãos que, como diz Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo 11, item 11.2 do capítulo 11. Quem são os médios da sua generalidade? Os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, aquele companheiro que tem muito problema, né? Tem muita coisa para se acertar, tem muita coisa para resgatar. Normalmente ele vai receber essa faculdade mediúnica.
O que é? E como isso vai acontecer? Vai ser, né, esse ajuste, né, no seu sistema nervoso, essa preparação do seu sistema nervoso para que ele tenha essa sensibilidade mais ostensiva. Por isso ele diz assim, e ele disse aqui nessa frase, a faculdade mediúnica depende do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Então, se existe esse princípio, se o médium, a pessoa vai reencarnar e a mediunidade para ele é fundamental para que ele possa reparar os erros do passado, para que ele possa, né, como diz o povo, resgatar sua multidão de pecados através do trabalho do bem. Esse princípio, esse sistema nervoso dele vai ser ajustado pelos espíritos. Lembra do capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionário da Luz, que está da reencarnação? Há todo planejamento para aquele que não tem tanta necessidade, não vai ter esse ajustamento aí. Ele já é, todos nós já somos médios por natureza, não somos? Já somos médios por natureza. Então não precisa desse ajuste mais aprimorado. Por isso que Kardec diz aqui, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não é privilégio de ninguém. Raras são as pessoas que não possuem nenhum rudimento, porque todo mundo tem algum rudimento. Agora, existem pessoas que necessitam ter essa faculdade mediúnica mais aprimorada. E como disse Emmanuel, não são privilegiados os médios. São espíritos que fracassaram terrivelmente. São espíritos, e a gente está vendo no livro Bastidor da Obsessão, nos Bastidores da Obsessão, a gente está vendo isso no livro Dramas da Obsessão, Leonel, Alcina, né? Esse pessoal aí são todos eles médios. E vão resgatar com muita dor e sofrimento. E eles percebem a influência dos espíritos. Né? Então, todos nós temos essa mediunidade. Agora, Rosa, Vale. é, e foi citado, né, que independe da moral. Ah, independe da moral. É, todos, e se tem moral, se não tem. Mas a moral, para você ter um mandato mediúnico, como no caso lá do livro André Luiz de Ambrosina, que ela tem um mandato mediúnico, ou seja, ela atingiu um patamar mediúnico de uma mediunidade com Jesus. Nesse caso, a disciplina dela, o esforço dela para buscar se moralizar-se, ajudou. E é importante todo médium, mesmo que seja independente da moral à mediunidade, ele se moralizar, né? Claro, claro, para que ele possa usar, ele não ser instrumentalizado pelos espíritos do mal. Porque quando você pratica mediunidade sem Jesus, e eu sempre lembro a vocês, né, desse livro aqui, ó, do Alírio Cerqueira Filho, A Prática, né, um livro maravilhoso do Alírio, A Prática da Mediunidade com Jesus. Porque tem mediunidade sem Jesus. E quando o médium pratica a mediunidade sem Jesus, ele vai se tornar um instrumento da espiritualidade das trevas. Aí vem a fascinação, subjugação, possessão, e vai por aí afora. Então,
nós, voltando à aula lá do livro anterior, nos bastidores da obsessão, precisamos mudar a nossa faixa vibratória para melhor, para você sair do radar dos espíritos inferiores que vão o quê? Instrumentalizar, seduzir, dominar aquele médium que não é evangelizado, que não é moralizado. Então, daí a importância, já que todos somos médios, e a gente não sabe exatamente qual é o grau da nossa mediunidade, né? Ali, certinho, a gente não sabe. Então, precisamos estar atentos. Trabalho incessante para melhorar a nossa moral. Quando a gente vê nos postes, né? Devolva o seu amado em 3 dias e tal, Debaixo aquelas dos coisas nossos todas. pés. Debaixo dos seus pés, tem esse detalhe. E aí o que que a gente vê? Que é uma mediunidade sem moral e sem Jesus, que tem como finalidade ganhar dinheiro, se aproveitar, E né? dizer que você consegue arrastar, manter o outro como escravo, né? Logicamente, você pagando certinho, ele traz o outro como seu escravo. Coisa terrível, né? Como também a gente sabe que existe a Goécia. O que é a Goécia? Magia negra. Não pensem que não existe. Tem muita gente. Isso é bobagem. Não, não é bobagem. Existem espíritos que trabalham para o mal, para a destruição das outras pessoas, para deixar pessoas doentes, para matar as pessoas, para atrasar a vida das pessoas. Tem, tem, tem. Mas eu pergunto, eles terão sucesso agindo assim com pessoas que estão procurando, se esforçando para se melhorar, procurando sempre, né? O ensinamento de Jesus, procurando colocar em prática. Tá? Por quê? Deus já disse o seguinte: tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, onde ele fala o seguinte: o resultado Deus sabe. O que Deus quer ver é a nossa intenção. O que vale para ele é a intenção. Você está trabalhando pelo bem, você tem a proteção. Você deixou ao Deus dará, complicou. Então, esse nosso trabalho tem que ser diário. Diário. Ô, Rose, e hoje a nossa leitura da Fonte Viva 152 fala isso, vem. Né? Então, é aquele caso. Né? É aquele caso. Eu vou até pegar aqui 152, Fonte Viva, aquela leitura que a Carmen manda todo dia. Né? Ele diz assim: e quem o ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha. Venha. Então, ele diz aqui: a Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete. A incessante extensão do trabalho. Não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Depois ele vai dizer aqui, ó, no final: o mestre é o eterno Está lá amigo no final. que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres, estás fatigado, tropeça sobre os fardos do mundo? Vem, vem como pode. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, ó, Fonte Viva, todo dia de manhã a Carmen manda. Às vezes eu mando, mas se você segue a sequência, não precisa nem que eu mande, você sabe qual é o capítulo. Hoje, Amanhã é 153, pronto. 52. Amanhã é o 153. Ouçamos, né? Então, é isso aqui. Essa leitura é diária, 5 minutinhos de manhã, à tarde, não importa a hora.
que você leia uma passagem dessa, faça uma prece como pede Ivone para os espíritos muito infelizes, faça seu culto do Evangelho no lar semanal. Se quiser fazer 2 vezes por semana, faça. Sabe? Sempre procurando vibrar no bem, orando pelos que necessitam, sabe? Buscando não ter inimigos, buscando se tem alguma coisa que te incomoda, né? Procura reparar isso, porque a pessoa diz assim: isso só se consegue no mundo de regeneração. Gente, no mundo de regeneração também tem espírito que não é simpático a outro. Também tem. Também tem um espírito, eu não simpatizo muito com ele. A questão de não simpatizar é uma questão de energia. Não quer dizer que no mundo de regeneração todo mundo será simpático a todo mundo, não. O que importa é qual o sentimento. O que você vai fazer com isso? Se eu não simpatizo lá com aquele companheiro, lá do mundo de regeneração, quando eu puder, estou orando por ele. Ele está precisando, eu vou lá, ajudo. Ajuda aquele companheiro. Como Jesus, o que Jesus falou? O que é amar os inimigos? É não desejar o mal a eles. Olha aqui na questão 107, quando ele fala de bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Predominância. Significa o quê? Que ele ainda tem uma ligação com a matéria. Mas predomina o quê? A predominância dele é do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, a linguagem, os hábitos, e ainda tem algumas manias. Se não tivessem, seriam perfeitos. Então, são espíritos, né, que estão trabalhando para se melhorar. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem, né? Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas. Aí são os espíritos benévolos, sábios, sabedoria. Entendeu? Então, é isso que Deus está olhando. O esforço que você está fazendo para se melhorar. E se você está fazendo tudo certinho, não quer dizer, hoje eu tive raiva do negócio. Não quer dizer que por isso você está caindo na faixa vibratória. Isso ainda faz parte da nossa caminhada. Mas Deus está vendo a tua intenção, porque para Deus o mais importante é intenção. Você está com a intenção de ir para frente, de se melhorar, está fazendo tudo o que é possível a você, dentro do seu grau evolutivo. Então, você, está saindo daquela faixa vibratória complicada, você está subindo. Aqueles espíritos que estão aqui já vão ter muita dificuldade para te incomodar. Vão ter dificuldade. É o que está lá na questão 467. Vão ter dificuldade. Agora, se você ficar aqui, não está sintonizando com eles, complicou. Complicou. Complicou muito. Então, aquelas pessoas que têm muita dificuldade, que ainda tem muita coisa para reparar, né? Que tem um histórico, às vezes, um pouco complicado, olha só, isso não, eu não estou generalizando, não. Em tudo tem exceção, tá, gente? Em tudo tem exceção. Mas, como disse Emmanuel, quem são os médios
em sua generalidade. Generalidade, quer dizer, em sua maioria, tem exceção. Não são missionários, como a gente entende a palavra missionário. São almas que fracassaram desastradamente. E que agora resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Aí, quando esse espírito está para reencarnar, no seu sistema nervoso vai haver ajustes. Ajustes no seu sistema nervoso. Que está onde? No nosso corpo físico, não é? Para quê? Para que ele tenha uma facilidade de percepção dos espíritos. E automaticamente também no seu perispírito. Se tem no seu sistema nervoso, também no seu perispírito. Vão haver ajustes. Essa é a mediunidade orgânica. Ajustes do nosso sistema nervoso, do nosso sistema nervoso perispiritual, nesse complexo perispírito, corpo físico. Vão acontecer ajustes para que ele tenha uma percepção maior. Agora, como isso é feito exatamente, Kardec diz assim, ó, de uma maneira bem clara aqui para todo mundo, né? Ele vai dizer aqui, deixa eu pegar aqui de novo, o mês de fevereiro, é fevereiro de página 41. Ele vai dizer aqui, ó, o dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas, e nas quais parece que o físico tem uma grande parte. Então, exatamente assim, não vou dizer exatamente assim, exatamente, porque a gente ainda não conhece totalmente, mas é basicamente por aí. Um ajuste do nosso sistema nervoso. Agora, como acontece em detalhe, nós ainda não sabemos. Por isso ela é orgânica, mas nós ainda não sabemos exatamente tintim por tintim. Mas a gente já tem uma ideia. Há um ajuste do nosso sistema nervoso que envolve corpo físico e perispírito, para que esse médium tenha uma percepção maior dos espíritos, ao contrário dos outros, que não têm essa percepção tão acentuada. Deu para a gente compreender mais ou menos como é que funciona? Né? Mas a gente vê que o tempo todo, como na questão 159, ele diz que isso se traduz e depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E, como a gente viu em outros livros, aqui mesmo na questão 100, pergunta 26, há essa organização física um pouco diferente. Alguma dúvida mais? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que isso, para mim, era uma questão que eu sempre me perguntava, né? Porque eu tenho dois irmãos, Rosângela e Eugênio. Os dois são médios ostensivos e flagrantes. Eu tenho uma mediunidade não tão ostensiva. Se canaliza, funciona de uma outra maneira, né? Então, eu sempre perguntava, não estou falando de temporal, não temporal, resgate, estou falando da questão orgânica, né? Eu dizia assim, o que será que faz com que tanto os meus dois irmãos tenham uma mediunidade ostensiva, e ostensiva mesmo, principalmente meu irmão, mais do que a minha irmã, ele tem vários tipos de mediunidade, né? E eu não tenha, como eles dois, Rosângela é médio, é menos ostensiva, mas o Jefferson é vamos dizer assim, uma bomba relógio em matéria de ostensividade mediúnica. Eu dizia, por que o meu é diferente deles? E aqui
que o item 100, pergunta 26, eles dizem, depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se comunicar com o do espírito. No caso vidente, porque ele estava falando aqui da questão da vidência. Então, aqueles que têm essa mediunidade mais ostensiva têm um ajuste maior no seu sistema nervoso. Os outros talvez tenham um ajuste menor. Outros nem precisa ter um ajuste. Já é sensitivo normalmente, já sente uma coisinha ou outra, entendeu? Mas, no fim da conversa, todos temos que trabalhar com Jesus. Porque seja a nossa mediunidade ostensiva ou não, ela tem que ficar a cargo do trabalho com Jesus, né? Porque mesmo aquele que não tem uma mediunidade muito ostensiva também pode ser instrumentalizado pelos espíritos inferiores. Também pode. Então, a gente tem que estar sempre pensando assim. Eu sou cristão. E a palavra cristão não é uma palavra boba. Ela tem uma verdade. Ela tem um significado. Tenho um mestre, só um mestre, e ele se chama Jesus. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisinha aí? Então, gente, e quem não concordar, gente, também fala, tá? Então, não é só para baixar a cabeça e ouvir, não. Eu quero que vocês falem, eu quero que vocês troquem, quero que vocês perguntem, que isso é muito importante. A gente precisa trocar, tá? Semana que vem, médios de efeitos físicos, item 160. Bota a data aí. 31/10/25. 160. Médios de efeitos físicos. Aí aqui a gente vai mergulhando em cada tipo de mediunidade. Mas quem puder, gente, quem puder comprar, ler, estudar esse livro aqui, ó, Mediunidade, é a prática da mediunidade de Jesus, do Aline Cerqueira Filho, quem puder adquirir, adquira. É um livro maravilhoso, gente. Vai ajudar muito a todos nós, tá? A prática da mediunidade com Jesus. O Alírio, ele, se eu não me engano, ele é terapeuta, é psicólogo, é uma pessoa com muita capacidade mesmo. Então, tudo isso nos ajuda e compreendendo melhor as coisas, né? Quem ontem assistiu a nossa aula do Diversidade dos Carismas, né? Gente, o Hermínio de Miranda está dando uma aula espetacular sobre a questão dos médios, da forma de se comunicar. Realmente é muito ensinamento, é um ensinamento fantástico. Seria interessante se vocês pudessem pegar o vídeo no nosso, na nossa página no YouTube, assistir a aula do dia 23, foi quinta-feira, do Diversidade dos Carismas, que o Hermínio assistir as últimas aulas dele, porque ele tem trazido informações importantíssimas sobre a forma de se comunicar. Entendeu? Então, tudo isso vai completando, vai aumentando o nosso conhecimento sobre o tema, principalmente para quem gosta da mediunidade e quem trabalha na mediunidade. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, porque daqui a pouco a gente tem aí a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos enfermos físicos, tá? Vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que nos dê uma boa semana de muita paz, de muita luz, e que a gente continue trabalhando no bem. Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que tanto nos ajuda através dos nossos livros, dos ensinamentos, onde todos os dias podemos melhorar
que só depende de nós, a nossa busca incessante para trabalhar com Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os espíritos responsáveis por esse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, um bom fim de semana para todos vocês, tá? Daqui a pouco a gente retorna, 15 para as 7, para a nossa reunião de radiação para os enfermos físicos, tá bom? Um beijo do coração de todos. Muita paz e muita luz. Denise, estou passando aqui para você, tá?